Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando esses bandidos enchendo meu saco aqui, sabotando a minha vida, me atrapalhando, enchendo meu saco, poluindo a minha vida com a nojeira da presença fedorenta deles. Continuo fazendo aqui a única coisa que essa gentinha de quinta categoria não meteu a pata ainda para destruir, que foram os vídeos aqui do canal, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre mais outro tipo de gente baixo nível, né? Que é o Alexandre Garcia, certo? Esse sujeito que já foi porta-voz da ditadura militar, né? Depois virou jornalista, mas carrega aquele ranço ali, né? Enfim, de ter apoiado a ditadura, enfim, de ser isso aí que é parte da história do Brasil, aí que a gente tem que ficar aturando, que é a direita brasileira, né? Então, o Alexandre Garcia publicou fake news aí, mais uma vez, ele e aquele outro deputadozinho bolsonarista também, tal de Gustavo Gayer, que a gente já fez vídeo sobre ele aqui, refletindo algumas questões, tentando trazer para um alto nível, né, esse tipo de lixo, né, esse tipo de gente nojenta que não respeita a vida privada dos outros, não respeita a vida de ninguém, né, são o lixo, a escória da humanidade. Enfim, e aí a gente vai tentar fazer uma reflexãozinha rápida aqui sobre a questão das fake news, né, trazer esse tema de volta aqui, porque está o tempo todo retornando com a direita, com essas figuras aí patéticas dos bolsomínios, enfim, né? Essa gente que está nas esferas públicas e de imprensa, etc e tal, fazendo esse jogo sujo, né, nos últimos anos aí no Brasil. E vamos falar um pouquinho também sobre o 11 de setembro, né? Porque ontem foi dia 11 de setembro, então foi o aniversário, né, daquele ataque das Torres Gêmeas do World Trade Center, e também o aniversário do golpe militar do Chile, né, do que o Pinochet assassinou lá o Salvador Allende, né, e aí o Chile teve uma ditadura de 17 anos lá que, enfim, né, foi uma das piores aqui da América do Sul, tá? Então, antes da gente entrar aqui nesses temas rapidinho, o meu livro, mais uma vez, de poemas aqui, tá tudo hackeado aqui por esses bandidos, mas a gente vai tentando aqui, enfim, manter a divulgação e a vida, né, apesar desses criminosos medíocres, continuam atrasando a minha vida aqui, tá? Do outro lado de cá tá meu terceiro livro de poemas, quinto livro pela Multifoco e meu nono livro, tá, no total. Quem quiser entrar em contato aí pelo Zap e conseguir, né, conseguir furar aí esse hackeamento covarde, criminoso que esses bandidos seguem fazendo contra mim, a gente negocia aqui, tá, e conversa sobre o livro, tá bom? Então, pessoal, vamos lá, né? Vamos parar as notícias aqui, tá vendo? Já tem mais atraso aqui, já são 3 minutos vomitando o asco, a nojeira que é a presença patética e doentia desses vermes na minha vida. É só atraso o tempo todo, né? É uma gente nojenta, medíocre, né? Enfim, vamos lá então. E baixo nível, né? Exatamente como o Alexandre Garcia, que deveria se chamar, né? A gente tem que passar a chamar o Alexandre Garcia de Alexandre Gagarcia, né? Porque tá gagá, né? Enfim. E já há muito tempo, não é de hoje, né? Então vamos lá, né? Vou deixar o link para vocês aqui e a notícia diz o seguinte: fake news, né? No programa Oeste Sem Filtro, tá? Da revista Oeste, na última sexta-feira, dia 8 de setembro, Alexandre Garcia disse ser preciso investigar a tragédia no estado do Rio Grande do Sul, né? Porque, segundo o jornalista, não foi só a chuva que causou as enchentes que deixaram pelo menos 46 mortos, tá? Segundo Alexandre Garcia, no governo petista foram construídas, ao contrário do que recomendavam as medições ambientais, 3 represas pequenas que aparentemente abriram as comportas ao mesmo tempo. E isso causou uma enxurrada. Isso é uma mentira, né? Ele inventou isso da cabeça dele e publicou isso, e mentira. Já foi desmentido aqui, inclusive pelo governo do Rio Grande do Sul, né? Que é um governo de direita, do tal do Eduardo Leite lá, né, que é um cara do PSDB, enfim. Então, assim, é isso, né? A direita brasileira é isso aí: sabotagem, fake news, fofoca, baixo nível, né? É isso que essa gente é, né? E aí o tal do Gustavo Gayer, que é outro baixo nível, né, compartilhou um vídeo gravado por uma médica chamada Samara Brown, em que ela alega que doações enviadas ao Rio Grande do Sul, doações em dinheiro, né, para as vítimas da enchente, estariam sendo retidas até que o Lula vá visitar o estado com o objetivo de fazer fotos, vídeos e publicações em cima das doações.
E aí foi comprovado que era mentira isso, ela fez um vídeo se retratando, né? E, enfim, aí o tal do Gustavo Gayer excluiu o vídeo, tá? Vale dizer que quem está no Rio Grande do Sul agora é o Geraldo Alckmin, né? Que é o vice-presidente da República no momento. Por quê? Porque o Lula está na Índia, né, numa reunião do G20, o Brasil está assumindo a presidência do G20 agora, então quer dizer, era um evento ali meio que inevitável, não dava para ele deixar de ir, né, uma situação importante, o G20 é um grupo muito importante e existe o vice-presidente para assumir nessas posições, nessas situações de emergência. E se a gente lembrar, no ano passado teve uma tragédia na Bahia, né, que é um governador do PT, e o Bolsonaro estava aonde? Estava andando de jet ski, curtindo as férias no sul do país, não lembro agora se foi Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, mas enfim, não deu a mínima, cagou e andou, e aí quando você caga e anda, né, como essa gentalha tem feito contra mim aí, né, a bosta vai ficando pelo caminho, né, você vai sujando tudo, né, por onde você passa, né. E aí o Bolsonaro estava cagando e andando lá, se divertindo, curtindo, enquanto estava rolando uma tragédia no Nordeste do país lá, né, e nem mandou vice, nada. Quer dizer, essa é uma diferença, é uma forma de enxergar uma diferença entre a direita e a esquerda no Brasil, né? Inclusive o Eduardo Leite está recebendo lá essa ajuda do Alckmin e tal, e tem umas fotos dele lá meio que constrangido com isso, né? Porque, enfim, é isso, né? Bom, então, e aí as chuvas intensas, né? A gente tem visto aí chuvas intensas e tempestades extratropicais no sul, tá? 4.000 desabrigados, 46 mortos e mais de 40 desaparecidos, tá? E essa gente brincando de fake news e tal, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão das fake news aqui também, certo? O governo federal anunciou um repasse de 741 milhões de reais para as cidades atendidas, né? Para reconstrução de moradias, pavimentação de ruas, recuperação de estradas, limpeza, alimentos para desabrigados, reconstrução de hospitais e compra de remédios para os feridos e hospitalizados, certo? E aí o Lula também já adiantou um auxílio de R$800 para, né, essas pessoas que estão ali atingidas pelas enchentes, tá? Dividido em 2 vezes de 400, e para poder tentar ajudar a minimizar lá o sofrimento que deve ser. Muita gente perdeu a casa, perdeu tudo ali, né? Eu sei bem o que é isso, né? Eu tô aturando essa gentalha nojenta, sabotando a minha vida aqui nos últimos 10 anos, já perdi tudo por culpa deles e continuo aturando eles até hoje. Quer dizer, mas gente assim, são lixo da humanidade mesmo, né? Enfim, e aí vamos lá, isso teve repercussão, né? Essas fake news do Alexandre Garcia, né? E do tal do Gustavo Gayer e tal, isso já teve repercussão. O Jorge Messias, advogado-geral da União, publicou uma nota dizendo o seguinte: determinei à Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia a imediata instauração de procedimento contra a campanha de desinformação promovida pelo jornalista. É inaceitável que nesse momento de profunda dor tenhamos que lidar com informações falsas, né? O Flávio Dino, ministro da Justiça, né, publicou o seguinte: reitero que fake news é crime, não é piada ou instrumento legítimo de luta política. Realmente não é, né? Essa gente nojenta aí da direita brasileira, especialmente bolsonarista, mas todos eles, né? Eles confundem, né? Eles acham que fake news é instrumento de luta política. Não é, né? Você difamar alguém, você espalhar ali, enfim, situações constrangedoras, mentiras, baixo nível, isso não é instrumento político, isso é crime, né? E aí ele continua, o Flávio Dino, né? Esse crime é ainda mais grave quando se refere a uma crise humanitária, pois pode gerar pânico e aumentar o sofrimento das famílias. A Polícia Federal já tem conhecimento dos fatos e adotará as providências previstas em lei. É mais ou menos também, paralelo ao que essa gentinha nojenta tem feito contra mim aí, né? Enfim, se aproveitaram que eu estava numa situação de vida complicada ali, problemática, difícil, em depressão, e começaram a me atacar de maneira violenta. Parei na rua e continuaram me atacando e estão atacando até hoje, né? Então, assim, é o lixo do lixo do lixo, assim. Essa gente é o lixo da humanidade, assim, né? Vamos continuar. A Gleisi Hoffmann, do presidente do PT, publicou o seguinte: Alexandre Garcia precisa ser responsabilizado por disseminar
uma mentira grave como essa. Tá? O jornalista inventou que as barragens construídas por governos do PT foram abertas de propósito para inundar o Estado. É uma fake news canalha e inconsequente, um absurdo, né? E aí, para além disso, teve uma entrevista também que está rolando aí, né? Uma entrevista de algumas semanas atrás, com um negacionista climático chamado Luiz Carlos Molian, afirmando na CPI das ONGs, que estava rolando ali, né? Que o El Niño seria um alarmismo incrível e que não haveria excesso de água no sul, né? E esse negacionista é bolsonarista, obviamente, né? E para finalizar, o PSOL publicou uma nota dizendo o seguinte: importante decisão da Advocacia Geral da União de pedir investigação das fake news de Alexandre Garcia sobre os efeitos das chuvas no Rio Grande do Sul, que já mataram pelo menos 46 pessoas. A obsessão desse jornalista, entre aspas, né, em criar mentiras, não respeita sequer o luto das famílias gaúchas, né? Então, pessoal, o que acontece? Tá? Nós temos aqui duas questões rapidamente ligadas ao Alexandre Garcia, antes da gente passar para a nossa reflexão. Tá? Primeiro, o Alexandre Garcia, como eu já falei, ele foi porta-voz da ditadura militar, né? Então ele é parte dessa gentalha da direita brasileira, que é uma gentalha conectada com essa história de escravidão, racismo, eugenia, ditadura, concentração de renda. Essa é a direita brasileira, né? E a direita brasileira joga sujo, porque não tem projeto, porque qualquer comparação mediada por instrumentos razoáveis, em debate civilizado, eles não duram um minuto, assim, né? Em qualquer comparação, qualquer uma. Eu já fiz aqui vários vídeos falando sobre os governos de direita que o Brasil já teve, governos de esquerda. Assim, não tem nada que eles possam dizer, olha só, a gente fez isso aqui melhor do que vocês. Não tem, né? E aí, o que sobra para essa gente? Isso, fake news, sabotagem, ataque à vida privada dos outros, né? Coação, chantagem, mediocridade, baixo nível. É isso que essa gentinha nojenta é, né? E o Alexandre Garcia não sai desse grupo, né? Obviamente eu não estou me referindo a todo mundo, né? Tem muita gente que acredita no Bolsonaro, ou acredita nessa gente por ingenuidade ou por preguiça, né? Tem gente que é meramente por preguiça. Eu conheço gente que nitidamente é isso. O sujeito não parou para poder realmente estudar de fato a questão, fazer comparação, porque se fizer essa gente, como eu falei, essa gente não dura um minuto. Para além de alguns outros casos que a gente percebe que tem muito preconceito contra o Lula, porque é nordestino, contra o PT por conta dessa farsa medíocre que foi criada aí com esse esquema de comunistas, né? Como se fosse um fantasma que vai destruir tudo. Quer dizer, né? Qualquer comparação histórica mostra que houve excessos nos comunismos de Estado, né? Na União Soviética, na China, na Coreia do Norte, etc., mas houve também, assim, dezenas e centenas de excessos no capitalismo também. A escravidão foi um evento radicalmente capitalista. Ou seja, né, pegar aquelas pessoas à força, contra a vontade delas, e hoje a gente tem até hoje aí casos de trabalho escravo e semi-escravo sendo descoberto no interior aí, que essa gente nojenta aproveita que não tem ali, né, não tem uma estrutura mais ampla e escraviza pessoas mesmo, né? Então na história houve isso, né? Quer dizer, e aí quando você olha para o movimento da escravidão, por exemplo, era isso, era otimização da grana, né? A gente pode pegar essa gente aí, botar para trabalhar de graça, 10, 20 horas por dia, até morrer, dane-se. Então é isso aí que a gente vai fazer. E lucro, né? O que movia a cabeça daquela gente que escravizou os negros era o lucro, né? Era poder botar a gente para trabalhar de graça, não pagar nada, a não ser a comida ali para a pessoa continuar viva, né? E dane-se o resto, né? Então, assim, se você não estuda história, entende essas perspectivas, você acaba ou um retardado ou um bandido, como essa gente nojenta que está me perturbando aí, né? Está cometendo crime contra mim todo dia aqui, né? Ou você acaba um preguiçoso, ingênuo, né? Que acha que não, comunista é que é bandido, capitalismo é o bem da humanidade, liberdade de mercado, essa conversa fiada,
né, que não engana ninguém que estuda ali minimamente a questão, tá? Então, pessoal, rapidamente para falar sobre as fake news, né, mais uma vez trago esse livro aqui para vocês, A Pós-Verdade, é Verdadeiro ou Falso, da Lúcia Santaella, no qual ela discute bastante esse tema aí, tá? E eu separei 3 trechos rapidinhos aqui para poder falar em conexão com essa questão do Alexandre Garcia, que, enfim, já fez mais essa cagada aí, né, para variar um pouquinho, tá? Então, rapidamente aqui, na página 16, 17, tem um trecho aqui que fala sobre as bolhas, né? Então, ela fala o seguinte: as bolhas, portanto, são constituídas por pessoas que possuem a mesma visão de mundo, valores similares e o senso de humor em idêntica sintonia, né? E aí isso se constitui um ambiente ideal para a proliferação de memes e de trollagem, esta última espécie trote que visa levar as pessoas a tomarem a sério uma brincadeira enganadora até o ponto de se sentir lesadas quando se comprova a funcionalidade da trollagem. Esses tipos de humor com o propósito de enganar são peças fáceis para se tornarem virais, especialmente porque empregam como coadjuvantes imagens, legendas e chamadas sensacionalistas. E o sensacionalismo é isso, né? O que é o sensacionalismo? É mexer com a emoção imediata das pessoas sem dar tempo daquilo se estabelecer como um olhar mais racional ou minimamente, para até usar uma palavra melhor, né, mais inteligente, né, sobre a questão. E aí, quando você vê gentinha nojenta que gosta de atacar a vida privada dos outros, ou gosta de ficar, né, vomitando bobagem nesses programecos da tarde da televisão que ficam exaltando violência policial, tudo isso é isso aí, ó, é sensacionalismo, é baixo nível, né, é mediocridade, é pequenez, são coisas que não acrescentam em nada para resolver problema nenhum, né? E essa é a cara dessa direita nojenta que a gente tem no Brasil e que a gente tá tendo que aturar aí, né, sistematicamente, tá? Então, e aí em relação a essa questão das bolhas que ela falou, é isso, né? São patotas, né, entre aspas, isoladas ali no seu grupelho, né? Ou quando é o caso do WhatsApp, por exemplo, são grupos que ficam fechados ali, não dialogam com ninguém de fora, e aí ficam ali se alimentando desse lixo, né, que são as fake news, e não tem nenhum tipo de contraponto, nenhum tipo de debate civilizado que apresente uma alternativa ideológica ali que permita ponderar isso aí, né? E aí uma gentinha como essa, Alexandre Garcia, Gustavo Gaia e toda essa gentalha de bolsonaristas que a gente tem aturado aí da direita brasileira, né? Porque Paulo Guedes, por exemplo, também é um espalhador de fake news toda hora, né? O Brasil, segundo ele, em 6 meses vai virar uma Argentina, em 1 ano e meio uma Venezuela, né? Tá aí, ó, nós estamos quase chegando a 1 ano, até agora nada, quer dizer, é um mentiroso, um farsante, né? A cara da direita brasileira, né? Vamos lá, pessoal, continuando aqui, ela passa a falar na 29 sobre a propagação de notícias falsas, né? Que isso é muito aí a cara do que o Alexandre Garcia fez. E no primeiro parágrafo ela diz, né, notícias falsas costumam ser definidas como notícias, histórias, boatos, fofocas ou rumores, que são deliberadamente criados para ludibriar ou fornecer informações enganadoras. Elas visam influenciar as crenças das pessoas, manipulá-las politicamente ou causar confusões em prol de interesses escusos, né? E é basicamente isso que o Alexandre Garcia fez, que é o quê? Né? É criar um factoide, uma farsa ali, de que os acidentes que aconteceram no Sul teriam a ver com algum tipo de negligência cometida por governos anteriores do PT, sem fazer a menor pesquisa, sem ponderar ali, sem entrevistar, né, os governantes que antecederam o Eduardo Leite, ou mesmo ele, né, para ver ali se procede ou não. Quer dizer, né, ou então fazer uma pesquisa em algum tipo de órgão ali que tenha credibilidade, que tenha, né, enfim, um mínimo de razoabilidade para poder ser citado, né? Não fez. E aí acontece isso, né? Então é isso, né, são rumores, fofocas, coisa de gente medíocre, gente pequena, né? Que é o caso do Alexandre Garcia. E aí, pessoal, para finalizar, ela fala também aqui sobre, vamos ver aqui, sobre o conceito de fake news, tá? Vamos ver o tempo aqui, sobre o conceito de fake news na página 36. E aí ela cita Claire Randall, né, que apresenta 7 tipos de notícias falsas que devemos identificar nas redes.
sátira ou paródia que, embora não tenha intenção de causar mal, tem potencial para enganar, né? Eu falei disso no vídeo anterior aqui, né? Nem sempre a metáfora, ela necessariamente ela é enriquecedora, ela pode ser regressiva, né? Ou até criminosa, certo? B, conteúdo enganoso utilizado contra um assunto ou pessoa, tá? C, falso contexto, quando um conteúdo genuíno é inserido em um contexto falso. Isso aqui, então, é o que estão fazendo comigo todo dia aí, né? Me impedindo de falar com as pessoas aqui, vomitando bosta sobre a minha vida aí, sem me permitir o contradito, coisa de bandido mesmo, né? Letra D, conteúdo impostor, quando é colocado na boca de fontes pessoais ou coletivas informações que não são suas, né? Isso aí hoje em dia, então, com a tal da inteligência artificial, isso está bombando aí, né? O sujeito cria um vídeo ali e aí, né, a pessoa falando e não é ela, né? Um negócio assim impressionante. E letra E, né? Conteúdo manipulado em que uma informação verdadeira é manipulada para enganar o público. Tem muito isso também. Essa ideia de manipulação, então, ela é muito complexa, né? Dá para fazer um vídeo inteiro sobre isso, tá? E F, conteúdo fabricado inteiramente falso, construído com o intuito de desinformar e causar dano, que é exatamente o que o Alexandre Garcia fez, né? Então, mais uma vez está aqui o livro da Lúcia Santaella, Após Verdade, Verdadeira ou Falsa, tá? E serve aí para refletir, para não ficar caindo, né, na conversinha fiada do Alexandre Garcia, Gustavo Gayer e dessa gentalha nojenta aí, tá? Enfim, pessoal, e aí vamos mudar de assunto aqui rapidamente para falar sobre o 11 de setembro, né? A gente completou agora, ontem, né, 22 anos do acidente, do atentado, né, que colocou abaixo os prédios do World Trade Center em Nova York. Inclusive, aquela data foi uma data muito difícil para mim, porque eu tinha perdido meu avô 2 dias antes e o enterro foi no dia 10, né? Então, quer dizer, eu praticamente não pesquei ali a gravidade da coisa, mas aí aos pouquinhos você vai entrando em contato, né, e vai percebendo o quanto que aquilo ali foi realmente bizarro, né? E, enfim, até hoje isso gera várias reflexões. O Michael Moore fez um documentário muito interessante sobre esse atentado, né? Ele está no YouTube, inclusive, para quem quiser assistir, que é um olhar crítico, né, de alguém que está lá dentro dos Estados Unidos a partir de uma perspectiva crítica, né, emancipada, sem babaquice. Enfim, e vale citar também esse livro aqui do Chomsky, do Noam Chomsky, que é o 11 de setembro, tá? Um livro muito interessante que ele faz várias reflexões bacanas aqui, inclusive sobre o conceito de terrorismo, porque passou a se discutir muito isso, né, no mundo depois dos atentados do World Trade Center, né, sobre o que seria terrorismo, se isso seria, né, como é que se combateria o terrorismo, quais seriam as medidas lá, enfim, né, internacionais contra isso, e a partir daquilo ali os Estados Unidos invadiu o Iraque e o Afeganistão sem autorização da ONU, quer dizer, e aí o Chomsky fala aqui, por exemplo, né, tem várias discussões interessantes aqui, e ele fala, por exemplo, na página 48 e 49, sobre os crimes de terrorismo de Estado cometidos pelos Estados Unidos, por exemplo, né? Então aí o cara pergunta para ele, o seu comentário classificando os Estados Unidos como um Estado líder do terrorismo pode chocar muitos americanos, você pode explicá-lo melhor? Ele diz, o exemplo mais óbvio é a Nicarágua, de longe o caso mais extremado, e tanto mais óbvio porque não há quem o conteste, pelo menos entre as pessoas que têm um mínimo de consideração pelas leis internacionais. Ele está falando da questão dos contras da Nicarágua, né? Se não me engano foi década de 80 isso, que os Estados Unidos, enfim, bombardearam alvos civis, foi um negócio assim, né? E aí o Chomsky continua, ele diz, né, vale a pena lembrar, particularmente por se tratar de um dado que foi sistematicamente ocultado, que os Estados Unidos são o único país que já foi condenado por terrorismo internacional pela Corte Mundial e que vetou uma resolução do Conselho de Segurança que exigia que eles respeitassem as leis internacionais, né? E querem que os outros assinem, né? Então aí tá rolando uma discussão agora sobre o Putin, né? Se o Putin vem ao Brasil, se ele vai ser preso ou não, porque tem um tratado aí, e o tal do tratado o Brasil assinou, os Estados Unidos não assinou, né? E aí, se o cara vier para cá, tem que prender ele, cria-se um problema, né, sério ali, diplomático, né? Por quê? A partir de uma questão que os Estados Unidos não assinam embaixo. Então, o Lula respondeu isso lá, né, se colocou em relação a isso e falou isso, ó, os Estados Unidos não assinam, por que a gente tem que assinar também? Né? Então, enfim, porque está rolando a guerra lá entre o Putin e a Ucrânia,
E aí muita gente acha, não, tá vendo, é Rússia, né, e tal, comunista, é isso aí mesmo. Os Estados Unidos fazem isso toda hora, todo ano, todo dia, né? Eles têm isso, volta e meia, deram um golpe na África lá recentemente, é isso, né? E aí querem dizer o que os outros têm que fazer ou deixar de fazer. Então, enfim, esse livro do Chomsky aqui tem várias reflexões legais, tá, que refletem aí, né? Obviamente que a Rússia não é nenhum santinho, não tem, né, santo nessa jogada, mas os Estados Unidos posam de santo. E aí a gente tem que dizer que não são, né? Não são santos, tá? Esse livro do Chomsky é muito bacana, ajuda a refletir aí de maneira, né, filosófica e inteligente o que foram os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, tá? E aí, para finalizar, pessoal, falamos sobre os 50 anos do atentado do golpe militar do Chile que matou o Salvador Allende, né? O Pinochet virou o ditador, ele era um general do Allende, traiu lá o Allende e matou o Allende lá no palácio, né? E tomou o poder e rolou uma ditadura de 17 anos que, dentre outras coisas, instaurou uma lógica neoliberal no Chile, né? E que o Paulo Guedes, por exemplo, citou bastante isso, né? Em várias vezes em entrevistas dele, e que é a cabeça da direita brasileira. O Pinochet ele é uma figura ali que ele é ídolo do Bolsonaro, né? E é uma figura que interessa ao Paulo Guedes e gente como ele, porque adotou lá uma perspectiva neoliberal junto com ditadura, porque é isso que essa gente é, né? Esse livro aqui do Emir Sader é um livro interessante que fala sobre isso. Ele, na verdade, fala desses três casos, né? Do caso de Cuba, da Revolução Cubana, do Chile e da Nicarágua, justamente a Nicarágua citada pelo Chomsky, tá? E aí aqui, só para a gente citar uma coisinha aqui, ele fala na página 51, ele fala justamente sobre o dia lá, né, do 11 de setembro que aconteceu lá toda aquela tragédia. Ele diz: foi assim que na terça-feira, 11 de setembro de 73, o Palácio de La Moneda amanheceu cercado por tropas do Exército da Aeronáutica que deram um ultimato ao presidente constitucional do país para que abandonasse seu posto, do contrário seria submetido a um bombardeio aéreo. No seu pronunciamento pelo rádio, Allende ainda tentou conclamar o povo à resistência, acreditando ser possível contornar mais aquela tentativa golpista. Mas logo depois ele já deu à sua última alocução o tom de um testamento político, afirmando, entre outras coisas, que as grandes alamedas por onde avançará o povo chileno voltarão a abrir-se mais cedo ou mais tarde, né? Depois de negar-se a abandonar o palácio presidencial e seguir o caminho desmoralizado do exílio, como lhe propunham os golpistas, Allende sofreu dentro do palácio o bombardeio ao qual resistiu vestido com um capacete de trabalhador mineiro e um fuzil metralhadora soviético AK, que lhe havia sido presenteado pelo presidente cubano Fidel Castro. Derrotado, antes que os militares penetrassem no palácio, Allende se suicidou, cumprindo sua palavra de que só sairia do palácio antes do mandato sem vida, né? O seu corpo, envolvido numa manta boliviana, foi levado pelos militares para um lugar desconhecido, temerosos de que seu túmulo fosse objeto de permanentes manifestações populares. Esse é o tipo de lixo que a gente viveu aqui na América Latina e que continua aí, né? Apesar das democracias, isso continua, né, na cabeça da direita brasileira, da direita chilena, da direita argentina. E agora esse Milei lá que quer soltar os caras que estão presos lá da ditadura, né? Então, enfim, a gente continua com esse lixo aqui povoando, né, o nosso cotidiano e, enfim, a gente tem que estar o tempo todo refletindo essa questão enquanto eles não destroem tudo, enquanto eles não destroem a sua vida, porque é assim que essa gente nojenta funciona, tá? Então, mais uma vez aqui, tá, essa dica do livro do Emir Sader, tá? Cuba, Chile e Nicarágua, certo? Muito importante, aí, muito interessante esse livro nesse sentido. E para finalizar, pessoal, deixo aqui uma outra dica muito bacana também, que é esse romance do Roberto Bolanho, tá? Que é para mim o maior escritor chileno, melhor que o Neruda. O Neruda é um bom poeta, mas eu acho o Bolanho mais escritor que ele, tá? E nesse romance aqui, tá? Que é o Estrela Distante, ele conta a história de um aviador lá que era poeta também, tem conexões com, enfim, com a literatura, mistura a literatura com política. Um romance muito interessante do Bolanho e que é ambientado na época da ditadura do Pinochet, tá? Então segue aí, tá, a dica para vocês, Estrela Distante, tá? E a gente finaliza o vídeo aí, tá, falando sobre, enfim, deixando marcado aqui esse aniversário, né, do atentado das Torres Gêmeas de 11 de setembro de 2001,
22 anos, e do golpe militar, do assassinato do Allende, né, em 73, há 50 anos. Beleza, pessoal? Então é isso, vamos torcer que o Alexandre Garcia pague pelos crimes que ele está cometendo e que essa gentalha pague também, beleza? A gente se fala no próximo vídeo do canal, grande abraço, tamo junto, fui.